E, gente, bem-vindos a esse novo projeto que eu começo a construir a partir de agora. Como prometido, trazer para as redes sociais a educação em dor, em saúde, em qualidade de vida, trazer uma desmistificação de alguns mitos da fisioterapia. E como não podia ser diferente, eu trouxe aqui 2 amigos queridos que nos acompanhamos nesses 20 anos de profissão, né, que nós compartilhamos, a Genita e o Richard, que são fisioterapeutas, curiosamente, que foram colegas de faculdade, né? O Richard é meu amigo há bem mais tempo, antes da faculdade, inclusive. A G é um presente que o Richard veio trazendo para as nossas vidas. E desde que formamos, nós começamos trabalhando juntos, né? E em algum momento, como é da vida, os nossos caminhos parece que foram tomando rumos diferentes, não é mesmo? E com isso, então, eu trouxe Genita e Richard, e eu gostaria que eles se apresentassem para vocês, falassem brevemente da história, do caminho que vocês trilharam aí nesses 20 anos de fisioterapia. Genita? Oi, gente, meu nome é Genita Novaes. Esse ano eu faço 20 anos de formada. Primeiro quero agradecer por esse encontro, assim, é sempre maravilhoso estar com vocês, ainda mais falando de algo que nos une, que é a fisioterapia, né? Então, eu sou pós-graduada em dermatofuncional, pós-graduanda em geriatria, tenho uma empresa que é a Qualivida, que é uma empresa que trabalha com fisioterapia domiciliar. A gente atende também com fisioterapia e terapia ocupacional em instituições de longa permanência e também faço massagens para eventos. Então, dá para ver que eu sou bem dinâmica, né, gente? Eu atiro para todos os lados. Mas, claro, que o meu foco hoje, a minha expertise, o que mais me cativa é o atendimento domiciliar, ao qual eu me dedico, e principalmente ao atendimento a idosos. Hoje, 90% dos meus pacientes são idosos, que é realmente a minha paixão. A minha missão realmente é levar a qualidade de vida e acolhimento também a essa classe da população que muitas vezes fica à margem, muitas vezes fica um pouquinho esquecida, e é o meu propósito de vida mesmo, é atender essa população. Legal. E eu posso dizer que nessa trajetória aí eu também já fui funcionária sua na Qualivida. Colega. Não, trabalhei para a Genita, gente, é uma empresa maravilhosa, realmente, que já está há bastante tempo aí no mercado, né, Gê? Tem bons anos, né? 17 anos. Pois é, então já tive a oportunidade de trabalhar com a Gê nesse formato. E assim, como que é legal que a gente vai falando aqui hoje, né, nessa conversa, que a gente esteve juntos, começamos juntos, nos separamos em alguma parte do caminho, mas a nossa história está sempre se ligando de novo, né, sempre se cruzando. Richard, apresenta pra gente o que você vem fazendo aí nesses 20 anos de fisioterapia. Tudo bem? Agradeço muito, né, pelo convite. Rever a Genita, é sempre um prazer. Bom, meu nome é Richard Rena Camacho, eu sou fisioterapeuta há 20 anos, né, completando agora, junto com as 2. Bom, eu sou pós-graduado em geriatria e gerontologia pela UFMG, eu sou especialista em osteopatia pelas ciências médicas, eu tenho também uma pós-graduação em fisioterapia respiratória pela Faculdade Metropolitana de São Paulo. Minha formação, também tenho formação em quiropraxia, formação em RPG. Atualmente eu tenho trabalhado muito com o atendimento domiciliar, né? Que comecei a achar eu acho que é o meu forte. Já venho trabalhando com a fisioterapia domiciliar há um bom tempo. Eu acho que é o que me dá mais segurança, mais satisfação. E estando aqui compartilhando com as 2, né? Estou muito feliz. Não, e eu deixei de propósito o Richard para depois, porque eu sabia que ele ia desenrolar aquele pergaminho é um pergaminho, né? Que vai desenrolando. Filho de quem também, né? Não é? Dona Xênia querida, doutora Xênia Rena. E a gente aproveita então para fazer uma homenagem para a Dona Xênia,
que eu considero como mãe, que é uma fisioterapeuta dos primórdios da fisioterapia. Ano passado, a fisioterapia no Brasil comemorou 50 anos como uma profissão reconhecida, né, legislada, reconhecida, e a doutora Xênia estava nesse começo da fisioterapia, né, então... Só te interromper um pouco, no ano passado ela fez parte de um projeto, de um filme, que fizeram homenagem à fisioterapia, aos 50 anos de fisioterapia. Ela fez um depoimento lá, bem bacana. Pois é, e tá muito legal, tá lá no site do Crefito. Não é? Não. Tá lá no site do Crefito. Quem quiser assistir esse vídeo, né, institucional aí do Crefito, em homenagem aos 50 anos, vai ver lá a nossa querida doutora Xênia, né, e tantos outros profissionais que vieram abrindo esse caminho aí pra gente. E como é interessante eu falar que a gente começou juntos numa clínica, né, Richard? Começamos. Que eu trabalhei. Que nós trabalhamos. E foi uma boa escola, né? Foi uma escola excelente, né? De tudo a gente tem que extrair sempre, né, aprendizados. É aquele negócio assim, se você, se você não venceu, você aprendeu. Exato. Não é? Foi assim, aprendemos, conheci Genita, foi através dali. Foi lá, né? Foi lá. E depois a gente começou a buscar outros caminhos. G foi, né? A G multitarefas aí, fazendo milhões de coisas, abrindo empresa. Eu fui para o atendimento domiciliar, o Richard depois foi para algumas clínicas até entrar no domiciliar também. E aí nós três trabalhamos com domiciliar, né, gente? Sim. Ficamos um bom tempo trabalhando. Só no domiciliar. Exato, juntos. E de repente, para mim, a minha vida, eu vi num determinado momento que eu precisava diminuir o domiciliar e dar um plus na carreira, né, na minha carreira. E foi quando eu migrei para a área de dor, né, abri o consultório, comecei a me especializar em tratamento da dor. Não deixei, logicamente, o domiciliar completamente, né? É uma coisa que traz, é um negócio que puxa a gente. Quem trabalha com domiciliar, né, acaba que a gente cria vínculos, né? Sim. Com os pacientes, cria vínculos com a família. E sabe uma coisa que eu acho interessante? É que quando a gente começou, o domiciliar era visto como um bico. Não era? Quando a gente, não era aquele negócio assim, ô doutor, você trabalha só em casa? Não, você tem um trabalho ou você só faz em casa? Você não vai trabalhar em outro lugar, né? E parecia que a gente estava ali só para completar uma renda. Eu ouso dizer que é uma das modalidades mais lucrativas da fisioterapia. Se não é a mais. Pois é. Aí a gente entra num ponto, né, Gê, que eu acho que você estava até focando até num trabalho aí com recém-formados, não era? Para poder ensiná-los a andar nesses caminhos. Eu lancei uma consultoria, que chama Consultoria Primeiros Passos, que é onde eu entrego um roteiro, os primeiros passos mesmo, para estudantes de anos finais da fisioterapia, e para recém-formados, que às vezes se sentem perdidos, e querendo ou não, a fisioterapia domiciliar, ela é a que precisa de menos recursos para você começar a atender às vezes, né? Então, às vezes não necessita você ter cursos amplos, às vezes não necessita você ter tantos aparelhos, e é uma forma de você começar ali no caminho que você, depois da sua jornada, você pode ir para outros campos, alterar, mas eu acho que ela te dá autonomia, você pode ir atender o paciente de manhã, voltar e ir para sua clínica à tarde, né? E geralmente são serviços particulares, então ele vai, às vezes você vai fazendo o seu caixa ali, para quem sabe depois você se definir, não, eu quero fazer ginecologia, e aí partir lá para a sua especialização. Eu tenho a consultoria para dar esses primeiros passos, como a pessoa se inserir nesse mercado. E isso é importante, porque normalmente o estudante de fisioterapia, quando termina a graduação, ele é jogado no mercado. Sim. Né? A gente é jogado no mercado sem saber nada. Não ensina o que a gente faz depois. Não. Você sempre começa com o paciente, com o amigo do tio, amiga da tia. Parente. Parente. Vovô. Com a teoria, anatomia, você sabe todos os músculos, inserção, ação, tudo, mas não sabe
como lidar com... Sabe fazer um imposto de renda, sabe declarar o que você ganha. Isso é verdade, né? Então essas coisas que eu acho que são importantes a gente guiar para eles realmente se inserirem certinho no mercado, né? Ótimo. E legal que quando eu pensei assim da gente se reunir, né, eu fiquei pensando nessa trajetória nossa aí, como que a gente se encontrou lá na clínica inicial que a gente trabalhou. O Richard na época fez osteopatia, né, Richard? Eu acompanhei a formação dele ali, né, virava cobaia com o maior prazer. Era muito cobaia, aprendi muita coisa naquele período que você estava estudando, mas nunca tinha me despertado para osteopatia. E hoje estou eu, né, agora cursando a osteopatia, amando. Eu posso ser cobaia dos dois. Pois é, e aí eu estou amando esse processo, assim, sabe? Do que eu tô, como que a osteopatia, ela está entrando na minha forma de atender e no meu raciocínio clínico, que foi uma coisa, assim, que deu sabe? Eu comentei esses dias com o professor que eu não consigo pensar sem ser com o raciocínio osteopático. Você pensa, não tem... É muito legal isso, né? Mas então, Richard, o que eu queria era que a gente conversasse sobre a osteopatia. Porque o meu universo hoje está muito dentro disso e, logicamente, que como uma caloura, né, eu estou ficando tão deslumbrada com o que a osteopatia está trazendo de resultados, e eu fico me perguntando por que eu não fiz isso antes. E eu lembro de todo o seu processo ali, né, como que foi, por que você entrou na osteopatia, foi logo que a gente formou, né? Você já tem aí quase 20 anos também de osteopata, né? O que acontece? A formação de osteopata, ela é bem puxada, né? Ela é bem longa. Então, o que acontece? No começo quando eu saí da faculdade, um professor que sempre eu vou agradecer ele por causa disso, é o Helder. Eu virei para ele e falei assim: ô Helder, eu não sei o que eu faço, cara, de pós-graduação depois que eu saí da faculdade. Ele virou e falou assim: Richard, fisioterapeuta trabalha com as mãos, não é? Então você tem que fazer terapia manual. Você primeiro aprende a trabalhar com as mãos, para depois partir para outras. Eu nunca mais esqueci disso, sabe? Fui fazer minha pós-graduação, né? Demorou 2 anos e meio. É uma formação que vale a pena, é trabalhosa, é custosa, né? Você sabe disso. Exige muito da gente, né? É um raciocínio diferente do que a gente aprende na faculdade, né? É engraçado que a gente vai descobrindo, às vezes, coisas na anatomia que a gente não lembrava que tinha e para que funcionava, né? É uma outra visão. A gente faz um diagnóstico diferente, né, do que esse diagnóstico fisioterápico. Só o diagnóstico fisioterápico. A gente acrescenta. Lógico que o diagnóstico fisioterápico é o principal. Sim. Mas usando a osteopatia, a gente consegue dar um plus nele, né? Pois é, eu acho legal como que a osteopatia ela vem trazendo o olhar integral do paciente, né? Nunca é só, vamos supor que é uma cervical travada. Você nunca vai olhar exclusivamente para a cervical. E como que eu comecei a caminhar nisso, como que a osteopatia me pegou? Porque eu já estava com esse olhar da gente pensar, né? A gente, com o tempo de formados, a gente teve casos que foram legais, que a gente conseguiu com aquele recurso que a gente ganhou ali na graduação, mas tinha coisas que não se resolviam, né? Tinha coisas que não tinham recurso, e aí eu comecei a expandir o olhar. E aí eu comecei a estudar o conceito de fáscias. Para mim estava beleza, as fáscias já me respondiam muita coisa de buscar distante né, assim, a origem daquela dor, daquela disfunção regional ali. E aí eu vejo que como que a osteopatia hoje ela vem se tornando muito falada, porque ela não é nova, né? São mais de 150 anos de osteopatia aí, não é? E como que agora ela está atual? Porque agora o olhar de toda a sociedade acadêmica em saúde começa a olhar para as disfunções, as doenças, para o ser humano de uma forma ampla. A osteopatia, ela sempre foi muito popular na França, nos Estados Unidos, né? Na Europa, no geral, na Bélgica. Então, assim, o problema... Aqui no Brasil, a gente começou a absorver, ter essa cultura da osteopatia agora, através dos fisioterapeutas que foram lá fora, estudaram e trouxeram para cá, né? Pois é. E, Gê,
eu fico pensando nas nossas integrações aí, né? Os dois têm formação em geriatria e gerontologia, né? Os dois trabalham com atendimento domiciliar. E nós três trabalhamos com idosos, né? Como que você vê o mercado hoje para o fisioterapeuta que atua nessa área de geriatria, de gerontologia, principalmente estando no domicílio? Eu sou suspeita, né? Eu acredito demais no atendimento domiciliar, fiz disso minha missão mesmo, e eu acho que é uma das áreas mais crescentes. A população visivelmente está envelhecendo numa velocidade exponencial, né? Então nós vamos ter muitos idosos, e os idosos sempre irão ter demandas motoras, cognitivas, e é onde a gente vai entrar, né? Então eu acho que a gente está envelhecendo cada vez melhor, mas é como eu sempre explico também para a família dos meus pacientes, né? A gente tem na questão, quando a gente trabalha com idosos, duas coisas: função e estrutura. Função, gente, é o que a gente sempre vai poder melhorar, né? O que eles faziam antes que não estão conseguindo fazer agora? Vamos melhorar, você vai conseguir fazer de novo. E a estrutura é aquilo que é do envelhecimento. Um joelho de uma pessoa de 80 anos não é igual um joelho de alguém com 20 anos, gente. Não tem como a gente retroceder. Não há fisioterapeuta no mundo que vai fazer um joelhinho de 80 virar um joelho de 20. E ainda não criaram um milagre para poder restaurar isso. O que acontece é a gente melhorar a função daquele joelho mesmo envelhecido. Ter funções muito próximas do que às vezes ele tinha antes. Então, o que eu acredito é que, à medida que a população vai envelhecendo, mais vai ter demanda para nós. Ninguém hoje quer envelhecer mal. O conceito do envelhecimento saudável, da qualidade de vida, eu acho que é uma das coisas que mais mudou do que eu vejo da fisioterapia lá de 2006, quando a gente formou, para agora. A gente, em 2006, a gente via só mesmo reabilitação. Fisioterapia era aquela coisa para reabilitar a patologia, para pegar a pessoa que já está doente, para transformar aquela pessoa doente, acamada, reabilitar um pós-operatório, era aquilo. Claro, já se falava de prevenção? Já, mas não igual hoje. Hoje a gente tem muito mais sorte a prevenção, a qualidade de vida, o condicionamento físico. Então, no meu caso, que é com idosos principalmente, gente, a gente trabalha o tempo todo querendo condicionar aquele paciente. E eu acho, voltando à sua pergunta de como que eu vejo esse mercado, eu não vejo nada mais promissor do que isso. É acompanhar a trajetória normal do ser humano, que é o envelhecimento. Então é você ter alguém ali para te dar uma qualidade de vida melhor. Gente, a fisioterapia é muito linda, sabe? E eu acho que isso fez também com que os outros profissionais de saúde começassem também a nos dar mais credibilidade. Antigamente, quando a gente formou, eu via também os fisioterapeutas ficavam muito à margem. Ficava ali, era aquela pessoa na equipe, ficava ali. O pessoal falou assim, então vai lá. Tem nada não, vai fazer fisioterapia. Hoje, é claro. Ou então, quando não sabia o que fazer, né? Manda, a gente recebia um monte de paciente assim, né? Era o que mais tinha, né? Agora, e vinha ainda com a prescrição médica, né? O médico mandava o que você tinha que fazer com o paciente. Tipo assim, amigo, passa medicamentos, faz o seu aí, deixa que a fisioterapia é comigo. Mas a gente também, hoje eu vejo isso muito menos. Claro, existem ainda profissionais que olham pra gente, que não dá tanta credibilidade, existe. Mas eu vejo o contrário acontecendo com muito mais frequência. Pessoas que estão trabalhando com equipes multidisciplinares, todo mundo respeitando muito o nosso trabalho, credibilizando a nossa função mesmo. Então, assim, eu acho que a fisioterapia geriátrica e o atendimento domiciliar, principalmente pós-pandemia, né? Porque da pandemia, acho que todo mundo percebeu, tinha muita coisa que dava para fazer dentro de casa. Então, eu acho assim, meus atendimentos, o meu antes pandemia e pós-pandemia, na fisioterapia domiciliar, é um divisor de águas. A pandemia foi um divisor de águas, sabe? Que fez eu largar realmente a clínica que eu ainda trabalhava, tudo que eu já trabalhei como clínica, ficar só com atendimento domiciliar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o futuro da fisioterapia caminha junto com o envelhecimento saudável. E você tocou um negócio importante com relação à família, né?
como que é importante, né, Richard, a presença da família e o apoio da família dentro do tratamento que a gente está propondo, principalmente no âmbito domiciliar, né? A gente sabe a importância a gente com a fisioterapia, a gente não é só chegar lá. Sim. A gente faz um acolhimento, a gente trata o idoso com empatia, né? A gente tem que ter aquele cuidado. E sai desse ambiente de consultório, isso, de médico, não é? Que dá. Eu tenho um paciente, inclusive, que eu não posso nem levar estetoscópio, aparelho de pressão, porque ele tem a síndrome do jaleco branco, mesmo não estando de jaleco. Aí eu parei de medir pressão dele, tá, pronto, ficou super bem. É incrível. Então é por isso que a gente tem uma atitude diferente no paciente domiciliar, né? Sim. A gente tem que ver também, tem as perspectivas do que é, né? É um mercado que é grande, está crescendo muito. Então, por exemplo, 1/3 dos idosos vão ter um risco de queda, entendeu? Você pega 1/3 dos idosos que tem um risco de queda, é o quê? Infelizmente, talvez vai ser um mercado para gente. Sim, né? Mas é importante só te interromper, porque dentro do domicílio a gente é responsável por prever isso também. Verdade. Né? Porque a queda nos idosos acontece muito dentro de casa. Inclusive, eu acho que é uma das nossas funções como fisioterapeuta propor alterações no ambiente daquele paciente. Quando eu falo muito a família, é a extensão do tratamento. Né? Eu acho que, vamos supor, as pessoas, principalmente nos idosos, se você tem uma filha que toda vez te liga, aqui, olha, a mamãe hoje está muito cansadinha, não precisa vir hoje não. Se você tem aquela filha que vira assim, não, mãe, você vai fazer sim, é 1 horinha só, não vou desmarcar. É outra. Quando a gente tem a família como aliados, o tratamento é muito melhor. Né? E eu acho que um pouquinho além disso, Gê, pelo menos assim, da forma que eu trabalho, que ao longo desse tempo eu fui mudando também aquela coisa que a fisioterapia era sessões. Né? Então você fazia 10 sessões, você faz 3 sessões semanais, você faz 2. Hoje, eu fui ao longo do tempo trabalhando de dar autonomia para aquele paciente, para aquela família, para lidar com aquele problema, né? Então, a gente está ali para ensinar a família, ensinar o paciente como que ele vai cuidar de si mesmo. Então, você ensina que precisa fazer uma caminhada, você observa o ambiente mais adequado para ele poder fazer, você dá exercícios para ele fazer e ele tem a responsabilidade. Sim. Se é um idoso que não depende, a responsabilidade a gente passa para o idoso. Se é um idoso que é dependente ou que não tem um cognitivo bom, né, que precisa de cuidadores, a gente conta com os cuidadores para fazerem isso, porque eles são a continuação, a gente vai lá 1 hora. Não adianta a gente ir 2 vezes na semana e os outros 5 eles ficarem vendo televisão. Não, mas, por exemplo, tem situações que a gente tem que observar também. Por exemplo, quem cuida desse idoso? Se tiver se chegar numa casa, tem uma filha, 2 cuidadoras, alguém que faz a comida, né, como tem, ou se é uma senhora ou um senhor que está lá cuidando do seu marido e sua esposa, entendeu? Que faz sozinho. Então me fala aqui como que você comporta nessas 2 situações. Você tem um paciente que ele tem uma equipe de cuidados ali, ele tem 2 cuidadores, né, que fazem plantão e tal. Como que você direciona esse paciente e qual é o seu olhar para aquele paciente cujo cuidador é um idoso também? Eu já tive, ao contrário também, vou só te explicar. Eu já tive uma senhora que cuidava do marido, botava ele em pé, entendeu? Sozinho, fazia o almoço, lavava a roupa, cuidava da casa. E eu já trabalhei numa casa que tinham 3 cuidadores e uma botava o paciente para fazer exercício menor. Para a gente alinhar isso com a família, a gente tem que ganhar confiança. Né? Primeiro, ganhar confiança da família e do paciente. Né? Então, tipo assim, essa senhora que fazia o exercício com o marido, eu conversei, consegui esclarecer e falei com ela, olha, ele precisa disso, ele vai conseguir melhorar, mas ele precisa fazer isso. Ela falou, tudo bem, eu faço. Nessas residências que tem um cuidado maior, que tem uma possibilidade, né, de um cuidado extra, de um cuidado melhor, a gente tem que chegar e conversar também, conversar com a esposa, com a filha, com o cuidador. Tipo assim, a gente tem que esclarecer, né, qual a importância, conscientizar, que o exercício talvez seja até mais importante que um remédio.
Com certeza. Não, hoje em dia, gente, hoje em dia, tá, quem falar o contrário, gente, quem falar que pode tomar um remédio que vai resolver a vida e não precisa de exercitar, vocês correm. Porque o que a ciência está trazendo pra gente hoje, cada dia mais, em qualquer área de saúde, atividade física. Atividade física na ortopedia, na geriatria, na dor, na reumatologia. Diferente da fisioterapia, tá? Exatamente. O psicólogo vai te falar que você Exato. Você vai no nutricionista, vai falar que assim, condição sine qua non para você ter qualidade de vida. É condição o quê? É condição o quê? Sine qua non. Olha, gente. Depois você me conta o que é isso. É condição. É um termo lático. Ai, gente, é tipo condição, é tipo assim, é inegociável, é aquilo ali. Uma condição sine qua non, esse paciente praticar atividade física. Não tem outra opção, tem que ser aquilo ali. Não tem conversa, sabe? Ah, mas ele é acamado. Tem gente fazendo atividade física com acamado. Lógico. Tem gente dentro do CTI, não é? Você já trabalhou no CTI. Dentro do CTI, gente. A pessoa está lá entubada e tem que fazer um exercício. Logicamente que a gente vai, né, fazer, ajudar, passivo e tal. Mas movimentar é essencial. O corpo da gente foi feito para o movimento e não o contrário. Outro dia eu estava conversando com um neurocirurgião. Agora a condição de hérnia de disco não é mais repouso, é andar, caminhar, movimento. Entendeu? Porque antes... Tanta coisa estão sendo desmistificadas. Nossa, muita coisa. Ainda bem, né? Ainda bem. E nesse desmistificar, eu acho que não é nem desmistificar, é crescer enquanto área de conhecimento, né? Enquanto conhecimento. Sempre atualizado, né? Como a gente tem que sempre estudar, sempre estar atualizado, porque muitas vezes aquilo atropela a gente, atravessa, a gente não fica às vezes, né, tão... Vem tudo de uma vez assim, a gente parecia. Gente, eu fico muito presa, né, nos atendimentos de idosos. Quando aparecem outros atendimentos que não são assim da minha rotina, eu sento a bunda na cadeira, no computador e vou estudar. Ou então mando mensagem para meus amigos. E falo, gente, estou fazendo assim. Ou a gente manda, né? Fala, gente, tá com paciente com demência, me ajuda. Isso que é bacana da gente também ter especialidades diferentes e amigos. Que a gente confia, né? Porque aí na hora que aparece, idoso, gente, idoso tem problema de ortopedia, de reumatologia, de uroginecologia, todas as áreas. Então, às vezes, ele traz uma demanda para mim que eu fico assim, mas será que é isso mesmo melhor? Vamos perguntar para a Belu, porque esse aqui eu acho que é mais da área dela. Manda uma mensagem, uma aula de 49 minutos. Belu, desculpa o podcast. Aí eu explico, faço tudo. E aí ela me ajuda. Então, é muito legal, né, essa interação que a gente tem também entre, além de ser um multidisciplinar, médico, fono, nutricionista, nós, enquanto fisioterapeutas também em cada área, nos ajudarmos. Pois é. E você está falando aí, veio passando um filme na minha cabeça de quando a gente começou. Como que era a fisioterapia quando a gente saiu da faculdade, né? A gente... há 20 anos, né? Tá fazendo 20 anos esse ano que a gente concluiu. Na verdade, vocês formaram em 2006, né? Eu só concluí porque a minha colação de grau foi em início de 2007. Então, eu só posso considerar em 2007 meus 20 anos. Mas a gente terminou juntos a faculdade. Naquela época, era totalmente voltada para reabilitação, né? Como a fisioterapia há 20 anos atrás ela tinha só 30 de existência, né? Como que era a fisioterapia? A gente conversa muito com a doutora Xênia e como que era diferente na época dela de formação, né? Quando eu lembro conversando uma vez com ela, que ela falou com a gente que acho que ela foi uma das primeiras turmas, não foi? Das ciências médicas? Foi na terceira turma. Das ciências médicas, que ainda não se sabia nem direito assim, qual que seria o papel do fisioterapeuta ali dentro. Então eles aprendiam muita coisa de medicina. Tiveram aula, uma cadeira de pequenas cirurgias. Sério? Olha. Então, e aí olhar, né, assim, pensar que a gente quando formou parecia que já estava tão atual, né? Nossa, agora a fisioterapia tem o seu espaço, a fisioterapia, eu sei qual que é o meu lugar ali e tal. A gente teve que lutar também para desbravar, para chegar nesse ponto de pós-pandemia e a fisioterapia ter essa visibilidade que ela tem hoje. Eu acho que ainda vai crescer
crescer muito mais. As gerações pra frente, eu acho que não vai ter Mas nada, aí, nada pois melhor. é, mas aí eu queria tocar num ponto, sabe, que eu tenho aprendido muito, e a gente quando é jovem a gente não aprende, acho que a gente precisa esperar envelhecer para aprender, que é valorizar quem veio lá atrás, sabe? Como aqueles 30 anos que antecederam a nossa formação, assistindo lá o vídeo do CREFIT, o vídeo institucional, eu soube de coisas que eu jamais imaginei, assim, de dificuldades, né, que a gente não para pensar, a gente simplesmente forma e vai para o mercado e quer o nosso lugar, assim. Da mesma forma, nós fizemos isso, porque também nós formamos numa época em que a fisioterapia tinha aquele lugar de escanteio, assim, não fez nada, não, vai para fisioterapia, não funcionou nada, vai para fisioterapia. Não tinha essa internet toda que tem hoje. Não tinha. Todo que tem hoje. E o que a gente fez? Pois é, e o que a gente fez para poder chegar até o ponto de hoje, né, Richard? Isso, nossa, eu lembro de quando a gente chegou na primeira clínica que a gente trabalhou, né? Quando você teve. Gente, eu cheguei lá, parecia que eu estava no século XIX. Entendeu? E eu também, eu assustei. Você assusta. Gente, mas não usa isso mais, não? Não, mas por exemplo, era o quê? Parafina? Turbilhão. Mas ondas curtas, micro-ondas a gente tinha. Micro-ondas parafinés pra mim foi a cria do desespero. Gente, mas aqui, quando eu conto hoje que a gente viveu isso tudo, e eu ainda tive um extra, que eu trabalhei num hospital que tinha o BIR Mark 7, que era aquele respirador, gente, o verdinho. Então, na casa de saúde tinha um também. Então, a gente eu vou vendo assim a evolução, falando, cara, a gente passou isso daqui, teve um período da minha, profissionalmente assim, que eu dei uma estacionada, sabe? Eu dei uma estacionada e pensei que eu já tinha chegado no topo do conhecimento, assim, já conheço, já sei, e aí de repente eu me desautorizei. Eu comecei a fazer o mais do mesmo, É o que a gente falou, a onda passou, né? A onda vem, né? Eu acho que a onda vem. Aí a gente, quando se acomoda... Tem que eu faculdade. Eu sou bom. Quando a gente entrou na faculdade, estava um boom. Tava um boom. Cara, Ronaldinho, na Copa, 2002, todo mundo. Foi mesmo. E tudo falando de fisioterapia. Quando a gente formou, já estava descendo. Tá. Aí a gente tropeçava. Chegou naquele... fisioterapia. Não era? A gente... Eu sou de uma cidade desse tamanho. Formou lá, Caratinga. Desse tamanho não. Né? Pode falar mais, o pessoal fica bravo, né? Mas assim, a gente andava, tropeçava para ir no ponto de fisioterapia, gente. Mas aí eu acho também que a gente tem isso. Então aí fica aqui. Parece que nosso mercado assim, tem mais fisioterapeuta paciente para atender. Aí, de repente, passou. Aí começa a subir de novo. Aí, todo mundo fisioterapeuta. Eu acho que nós estamos nesse Você acha que eu acho que nós estamos no boom. Está numa crescente. Está numa crescente. Talvez vai ter aí uns ciclozinhos e eu acho que vai crescer mais. Agora, como tudo que eu acho mesmo, tem. Eu já não acho que vai ter essa descidinha mais não, sabe? Porque o que eu vejo hoje é a fisioterapia, os fisioterapeutas, na verdade, a fisioterapia enquanto uma profissão, mas os fisioterapeutas se responsabilizando em fazer ciência, em mostrar evolução da fisioterapia, em buscar novos conhecimentos, em trazer o seu lugar, em mostrar o nosso lugar aqui, né? Não, eu falo assim, num contexto social mesmo, entendeu? Antes a gente ficava, eu lembro quando a gente formou, Richard, que você falava muito assim, a fisioterapia é muito empírica, não tem artigo, é muito empírico, não sei o quê, e eu não entendia o que era isso. Né? Para mim, eu falo assim, não, tá tudo bem, a gente formou com conhecimento científico, tem artigos, mas não eram de fisioterapeutas, né? Não eram de pessoas que conheciam a área. E aí, a área também, ela foi se delimitando de certa forma, para que a gente ganhasse uma autonomia, e agora que a gente tem essa autonomia, nós, fisioterapeutas, vamos buscando o conhecimento para torná-lo cada vez maior. Então, eu penso que, assim, a fisioterapia é uma crescente, e é uma crescente constante, porque já tem no mercado esses profissionais cientistas
que se empenham em manter, né, o conhecimento, a profissão evoluindo, tudo. Só vai estagnar quem estagnar igual eu fiquei, né? A gente não entende que o estudo é para a vida inteira. Há 10 anos atrás, eu comecei a pensar em trabalhar com dor. Eu demorei 10 anos para decidir que eu já tinha arsenal para poder atender pessoas com dor e me dizer uma pessoa especializada em dor. Coragem, né? Também, né? É estudo e coragem, porque às vezes a gente fica muito ali na nossa zoninha de conforto. Porque eu fiquei atendendo muitos anos em clínica de estética, né? Que eu sou, a minha pós é em dermato. Muita coisa. Gente, assim, não é que eu não gostava, eu gostava e tudo, mas não era aquilo. Eu não me sentia muito fisioterapeuta lá, porque você fica como uma clínica que visa muito venda, né? Vender pacote de estética, parará. Eu não via ali, também que eu era gerente, eu não via ali muito como fisioterapeuta, eu via como uma vendedora. E me faltava isso. E aí, eu atendia na clínica, pegava meus pacientes de particular, mas eu ficava com medo de largar a clínica, porque era aquele certinho que eu tinha todo mês. É o fixo. E o particular, não. Cada mês, né, nós que somos autônomos, cada mês a gente trabalha com uma receita, né? Não tem um valor fixo. Então você tinha medo, até a hora que você toma coragem. A tal da coragem impulsiona a gente demais, né? Então você tem que ir, dá medo, mas vai com medo mesmo, e acreditar em si, acreditar na profissão e estudar. E aí eu acho que o caminho vai se abrindo, as oportunidades vão chegando. Hoje, e desde então, eu nunca tive dificuldade assim, de ter uma agenda muito baixa. Às vezes você tem uma baixa, paciente que, né, acontece que você vai perdendo, mas eu nesses anos todos, acho que desde 2019, que eu estou só para domiciliar, eu nunca tive assim, um momento que eu falasse assim, gente do céu, estou precisando de encher a agenda. É impressionante, às vezes você perde 2 pacientes, no outro mês você ganha 3. Né? As mas coisas isso convergendo, você vai abrindo também a gente te indicando. Hoje em dia, né, a informação está no Instagram, está nas redes sociais, né? Sim. Mas ainda acontece na fisioterapia muito o boca a boca. Mas é muito mais. A indicação no boca a boca. Sem dúvida. 90% das pessoas são de boca a boca. Eu estou bem presente, G também está bem presente no Instagram, né? É uma coisa que eu tenho consciência de que o Instagram não é lugar para trazer clientes para mim. Na verdade, eu uso dessa ferramenta para que as pessoas aprendam um pouco mais, confiem naquilo que eu estou falando, né? Para elas saberem buscar o certo. Mas a gente não vê, por exemplo, qualquer pessoa que sentar aqui no consultório que eu perguntar, como que você chegou até aqui? Não desconheço alguém que fala assim, te sigo lá no Instagram e vim aqui por causa disso. Não é. Tem uma teoria sobre a rede social. É o seguinte, eu até hoje, até estive mais ativa, porque eu sou assim, eu fico ativa, posso. Aí depois acontece alguma coisa, eu fico um tempo consumido. Depois eu posso, não tenho muita constância. Mas eu já tive vezes de vir paciente até a mim pelo Instagram. 1 ou 2 vezes. Em quantos anos? Em quantos anos? Então eu acho que isso que a Belu falou é real. O Instagram, as redes sociais de modo geral, elas são quase para você se mostrar até para as pessoas que você já está atendendo. Então, uma filha de uma paciente que me contrata, aí eu falo, sabe, depois você dá uma olhadinha lá, tá, não sei o que, às vezes eu até peço permissão para postar alguma coisa, ela vai lá e entra. É uma forma dela me conhecer com o meu trabalho. Então eu sempre dou informação lá, eu mostro com o meu trabalho. Mas no geral são para pessoas que já têm acesso a mim por outras formas. No geral, meus pacientes são quase todos por indicação. Se você vai procurar, por exemplo, preciso de um médico para minha filha, você não vai procurar no Instagram. Não. Exatamente. Então você vai buscar alguém que já teve. Então, quanto mais você atende, mais pessoas vão te indicar. Exato. Porque é assim que chega até a gente. Agora, a rede social hoje é muito importante para você, eu acho, se ter mesmo um reconhecimento para os outros, é serviço mesmo, assim. Mas eu acho, igual eu falei, já veio paciente até mim sim pelo Instagram, se eu falar que não, eu estou mentindo. Mas muito pouco, perto do volume de pacientes que eu tenho nesses anos todos. Eu não vou dá nem para você ia falar alguma coisa? Não, é só reforçando essa questão do boca a boca mesmo. Para a gente é muito importante mesmo. E
É que nem aquela brincadeira, né? A gente estava brincando no começo, o rapaz saiu, o estudante saiu da faculdade, se graduou, aí foi atender o tio o tio da amiga, aí foi atender o vô, o pai do tio da amiga, né? Exato. Vai fazendo aquela corrente, daí... Eu lembro como fosse hoje, dona Zezé, a primeira paciente quando eu cheguei em Belo Horizonte, ela era avó de uma amiga. Olha você ver. Fiquei com ela até ela falecer. Tá vendo? E a gente fica... Eu não tive, porque eu tive alguém que me deu a mão e falou assim, vão comigo? Entramos numa canoa furada, querendo afundar, mas a gente foi, né? E foi onde a gente começou. Ali começou tudo, né? E a gente aprendeu muito. Chegava, você vê como que era, eu brincava que era atendimento por... linha de produção. Linha de produção. Era linha de produção. Você está falando da tal clínica? Exato. Você também ficou... Eu fiquei 3 meses. Gente, agora só contar quantos pacientes que a gente atendia quando a gente chegou? Não, teve um dia que a gente atendeu 242 pacientes. Gente, é surreal. A clínica não tinha controle de quem entrava, de quem saía, e a gente ficava doido ali atendendo. Aí nós começamos a pôr marcação, a secretária, todo mundo que entrasse, ela marcava um xizinho lá. Já estava um pouquinho mais organizado. Aí quando você chegou, a gente já estava ali na faixa de uns 40, 50 por dia, não era? Caiu de 200. 50, era 100, pelo menos. Chegava o ônibus da cidade, desembarcava o pessoal. É mesmo, né? Chegava ônibus. 40, 50 num horário, final. De manhã. Mais 40, 50. Parece que até mentira, né? Mas não, quando eu conto para as pessoas que eram 200 pacientes no dia, o povo, não existe. Eu falei, gente, éramos eu e Richard, os dois ali afogados no meio de um monte de gente, e faz isso, é linha de produção. Linha de produção, entendeu? E olha só que legal que me ocorreu agora, porque a fisioterapia, na época, era isso. Era, toda clínica de fisioterapia era o quê? Um monte de gente naquele monte de cabine, um fisioterapeuta faz a intensidade de ultrassom para todo mundo. Era a mesma coisa. Queimava o paciente no escuro. Mas, gente, como queimava o paciente na parafina. Nossa, é mesmo, né? Olha, queimava no gelo, queimei paciente no gelo. Se fosse hoje em dia, tem um monte de processo. Porque naquela época o povo aceitava ainda. Exato, né? Mas a gente... As pessoas mais humildes. A gente está vendo assim que a fisioterapia realmente evoluiu. As pessoas ainda, às vezes, acham, né? Às vezes me perguntam assim, quanto que é a sessão? Não, gente, não é sessão. Eu trabalho com consulta. É uma consulta e a partir dessa uma consulta, eu vou te ver... Vou ter retornos, daqui a um tempo você vai voltar, você vai fazer vou te mandar uma prescrição, você vai fazer, vai retornar e nós vamos acompanhando esse processo juntos. Desculpa te interromper. Claro. Mas não mudou não. Tem clínica aí de plano de saúde grande, entendeu? E tem que atender 50 pessoas por dia no mínimo. Richard, tem profissional que ganha, sabe? Desculpa te interromper. Tem profissional que ganha, sabe quanto? Por paciente? R$3. O que a gente ganhava naquela época. Naquela época, não, entendeu? A gente ganhava R$3 por paciente. Mas era o SUS. Eu pagava para trabalhar lá, vocês sabem, né? Você pagava para trabalhar. Eu ganhava mais do que eu ganhava. Eu fui para lá para pegar experiência. Para conhecer você, entendeu? Foi ótimo, então valeu a experiência. Pois é, mas olha só, mas isso aí que você falou também é um ponto que eu acho que ele é doloroso da gente tocar, mas desculpa, quem atende nesse sistema que aceita R$3 por atendimento não é fisioterapeuta, entendeu? Não tem como, a gente sabe, Richard, eu fiquei lá nessa clínica 3 anos, com 3 anos eu tava pirando, eu saía e a gente conseguia, a gente trabalhava um dia inteiro. Aí nós conseguimos organizar de um jeito que você pegava de manhã, eu pegava de manhã e até o horário da tarde, Exato, porque depois a gente começou com os domiciliares, para a gente poder complementar a renda e tal. E tinha dia que eu saía da clínica, que ela ficava em Contagem, eu saía, parava o meu carro na orla da Lagoa da Pampulha, chorava de estresse, sabe? De pensar, às vezes eu estava dirigindo e falava assim, a dona fulana foi embora e eu não revi a ficha dela, não fiz a reavaliação. Ficha, gente, eles entravam com ficha.
né? Os pacientes todos tinham prescrição lá, os exercícios que eles iam fazer igual na academia. Já, igual na academia, entendeu? E aí, pelo menos, eu tinha o cuidado de estar sempre reavaliando, e eu falava assim, não, semana que vem eu reavalio fulano de tal. E aí, passava, porque 50 pessoas? Isso é porque éramos donos, né? Isso aí a gente abafa. Então, assim, abafa pra lá. Mas é isso, eu acho que... Mas, então, eu acho que realmente, assim, hoje, quando as pessoas me reclamam que tá ganhando pouquíssimo, gente, desculpa, você tem duas opções. Ou você vai trabalhar para ganhar experiência. Se a gente saiu e eu não julgo aquele período que a gente ficou ali naquela clínica, porque realmente foi uma escola. 3 meses só, né, amiga? Pois é. Eu saí para fazer massagem. Eu ganhava mais fazendo massagem do que como fisioterapeuta lá. E aí eu saí quando até começou a prévia da qualidade. Pois é, mas então é assim, ou a gente vai. A pessoa vai trabalhar ganhando pouco ou nada, porque a gente trabalhou de graça também, né, Richard? Nem o almoço 6 a gente meses. tinha. Nem o almoço, pra gente entrar de sócio na clínica, a gente não entrou com dinheiro, entrou com trabalho. Então, 6 meses a gente que dava conta do combustível, quer dizer, o Richard me buscava em casa, eu levava o almoço. Eu pegava 7 ônibus por dia. Pois é. Eu pegava 2 para ir para essa clínica, só que voltar depois mais. O que acontece? O que acontece? A gente ganhou experiência. E a gente ganhou, e eu vejo hoje que a gente ganhou uma experiência que as pessoas normalmente não têm. Porque a gente atendia tudo. Tudo. Aparecia doença lá que a gente nunca ouviu falar na vida. O que a gente fazia? Acabava o expediente, sentava no computador, naquele computadorzão, e ia pesquisar para poder entender como tratar aquele paciente. Então, a gente teve uma bagagem. A opção que eu acho que tem de trabalhar de graça, porque R$3 é de graça. Trabalhar em esses convênios que ficam ligando para a gente, essas empresas de domiciliar que ficam oferecendo R$25 por um atendimento domiciliar. Não paga nem o combustível que eu vou gastar para chegar até a casa do paciente. Não paga nem o custo do aparelho que eu levo para poder usar com aquele paciente. Quem atende por isso, peraí que eu já vou deixar você falar, mas quem atende por isso, ou está ganhando experiência, ou não é fisioterapeuta. Não é fisioterapeuta. Não é fisioterapeuta. Não é, porque aí não vai fazer um serviço bom. Não. Agora esqueci. Tá vendo? Eu ia fazer mansplaining. Bom, então vamos lá que nós vamos caminhando aqui. Eu queria que a gente trouxesse agora um caso para a nossa realidade. Você quer? Ai, gente. Fala aí. Caso. Então, na verdade, a proposta é o seguinte. Eu gostaria que vocês pensassem aí, falassem de um paciente que marcou muito a trajetória de vocês nesses 20 anos aí. Eu imagino assim, eu teria até dificuldade de escolher, mas pensa num caso que vocês acham que marcou e que vocês trazem isso na memória, na lembrança aí. Olha, eu escreveria um livro, já falei isso, né? Que eu escreveria um livro para contar os casos que eu tenho com pacientes, né? E seria um livro de comédia, eu acho. É muito engraçado as coisas. Então, eu vou fugir um pouquinho aqui dos casos clínicos, tá, gente? Eu vou contar casos que, assim, são os pacientes que mais me marcam, são os pacientes divertidos, gente. Porque eu amo isso, assim. Eu acho que é por isso que eu adoro trabalhar com os idosos, que eu trabalho domiciliar. Eu lembro, eu atendi 2 irmãs. E fofas, eu atendi muitos anos, fiquei com elas até as 2 já faleceram. Mas elas não moravam juntas, não, cada uma numa casa. Uma era uma florzinha doce, tímida, caladinha, uma fofa. A outra era o oposto. Meninas, a mulher era brava, e era falante, e era sem filtro nenhum, e aquela demência que tá começando, sabe? Você perde o filtro. Aí um dia ela tava assim comigo, eu não esqueço dela, né? Não. Enfim, aí ela virou pra mim e falou assim: Genita, quem te deu esse nome? Aí eu falei assim: mãe, foi meu pai, minha mãe. Aí ela assim: que nome feio, né, minha filha? Que nome feio. Você podia trocar pra Letícia. Você podia trocar de Letícia.
eu virei e falei assim, nossa, dona fulana, não é tão feio assim, não, meu pai vai ficar triste, que é o nome da mãe dele, é o nome da minha avó. Ela, mas é horroroso, se eu fosse seu pai, deixar você chamar a Letícia. E isso era assim, todo dia tinha uma historinha com ela. Ela me batia, ela começou a ficar muito agressiva, aí depois ela me beijava, aí ela queria arrumar namorado. Todo dia tinha historinha com ela. Ela era divertidíssima. E tem uma outra paciente também que eu comecei com ela, ela ainda caminhava, depois a demência dela evoluiu muito e ela ficou acamada. E a gente caminhava na rua, eu levava ela pra rua pra gente caminhar. Ela mora, pra quem é de BH, ela mora ali perto ali no Luxemburgo, perto da Prudente Moraes ali. E aí a gente estava voltando no quarteirão, eu não Prudente, voltar. Aí a gente andava, ela andava assim, olha, um pé de mamão. Olha, tá carregado. Eu olhava só, olha, o pé de mamão no meio da Prudente, cheio de mamão. Aí ela, olha, podaram aquela árvore ali. Falei, olha, mesmo. E eu comecei a ver, gente, que como eu passava ali um monte de vezes por dia, eu só via trânsito, eu só via sinal, eu só via brigando com o trânsito. E ela me mostrava o pé de mamão no meio da Prudente Moraes. Me mostrava a árvore que tinha sido podada. E aí depois, assim, era muito lindo. E todo dia ela mostrava o pé de mamão. Esse pé de mamão, gente, até hoje eu passo lá em frente. Eu tenho vontade de chorar, sério. Por causa que o pé de mamão continua lá até hoje. E aí ela evoluiu muito, a demência ficava muito acamada e ela amava o Roberto Carlos. Nossa. Todas as sessões dela, eu cantava músicas do Roberto Carlos. Agradeço meu pai que eu ouvi o Roberto Carlos a vida inteira, eu sei todas as músicas, né? Aí eu estava cantando música, alongava ela, não sei o quê, cantando a música. Ela já não se comunicava verbalmente. O semblante dela já me mostrava que ela estava ali satisfeita, que ela estava tranquila, e isso assim, então são várias histórias que eu poderia contar, infinitas aqui, do paciente que eu ajudei, ele ia caminhar, porque o objetivo dele era entrar na igreja com a filha. Isso aí tem história, e aí, assim. Ele foi, entrou lindamente, sabe? Então tem essas coisas muito lindas que marcam a gente, né? Tanto da risada, que eu lembro da hora que eu rio sozinha, como da emoção, porque às vezes a gente tem vontade de chorar de tanta emoção, só de lembrar, sabe? É verdade. Você, Belu, fala o seu aí. Não, eu não, vou deixar o Richard primeiro. Fala primeiro. Então tá, eu vou deixar os meus convidados primeiro. Conta aí, Richard. Eu tinha uma senhora que eu atendia ali na esquina de Timbiras com o João Pinheiro. Ela foi um caso seguinte, ela foi um AVC. Só que ela sofreu, quando ela teve AVC, ela estava sozinha em casa, ela tinha 84. Ela sofreu o AVC e caiu, bateu a cabeça no chão e fez um traumatismo craniano. Nossa. Essa mulher ficou 12 horas até receber um socorro. Nossa. Então, tipo assim, era sobreviveu porque era para ficar mesmo, para sobreviver, né? Só que ela não perdeu o cognitivo, sabe? Ela continuava, era super lúcida. E, tipo assim, era muito divertido trabalhar com ela. O seguinte, ela me virou e falou assim, a gente pode fazer uma coisa diferente ao invés de fazer só exercício? A gente faz um pouquinho de exercício. Ela mesma virou pra mim e falou, a gente pode fazer o exercício e depois a gente pode fazer outra coisa? Tudo bem, né? A gente, que nem a senhora tá falando, a gente pode fazer outra coisa. Tinha dia que ela queria montar um quebra-cabeça, tinha dia que ela queria jogar dama, mas o que ela gostava de jogar mesmo era xadrez. Olha! Você acredita que ela jogava? A gente ficava meia hora jogando xadrez. Nossa! E ela ganhava. Lógico, né? Checkmate. Lógico. Mas ela vivia falando comigo que ela tinha um sonho ainda para você realizar. Ela era daquelas que ia no Mercado Central. Sim. Amava ir no Mercado Central. E é tipo assim, nossa, eu queria tanto ir no Mercado Central, tomar um chopp. Nossa, eu queria tanto ir no Mercado Central. Te dando indireta. Chegou um dia que eu falei assim, não, vou conversar com a família. Eu fui chamar o irmão dela, que era o responsável por ela. Falei assim, ó, o senhor deixa eu levar ela no Mercado Central para ela tomar um chopp? Adoro. Aí falou assim, a cuidadora vai comigo, já se disponibiliza, né? Aí ela falou, Richard, você garante que vai estar tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí peguei ela, botei no meu carro,
estacionei dentro da garagem. Ela não deixava parar dentro da vaga dela, né? Botei ela no meu carro, levei ela pro Mercado Central. Ai, que Nossa, delícia! Cheguei lá, eu paguei, né? Cheguei lá, ela ficou louca. Ela ficou louca, pegou o chope, tomou assim. Nossa. Só com o único braço que funcionava, né, tadinho? Ai, mas ó, isso marca, não marca? Isso aí marca. E essa mulher, depois de. A jeta de lágrima no olho. Não, eu tô me imaginando. Eu vejo e falo, gente, por favor, vamos tomar um chope comigo, alguém no Mercado Central. Seria um... Você me Mas você eu mesmo. Mas de qualquer jeito, isso foi ficou uma lição de vida pra mim. Toda vez que eu passo ali na frente do prédio, eu lembro. A gente lembra. É muito bom. Tadinha, ela assim, ficou muito, sabe, depois de 3 meses ela morreu. Mas foi uma coisa que me marcou pra caramba. Você realizou o desejo dela antes dela falecer. Olha só, que alegria. E como o olhar do fisioterapeuta, como que vai além do exercício, não é? É muito além do que ficar só, levanta a perna, levanta o braço, faz não sei o quê. Isso não é fisioterapia. O fisioterapeuta, ele tem que capacitar a pessoa para a vida, não é? Qualidade de vida. Eu não atendo um idoso pós-queda. Eu não atendo um idoso pós-acrobacia de cabelo. Eu atendo um idoso. Exato. Então é tudo. Você tem que ver o universo. Tudo. Aí ele veio comigo num pós de artroclastia de quadril. Beleza, foi o motivo que a família dele me procurou. Mas ali, meu amor, nós vamos olhar tudo, é o cognitivo, é a funcionalidade, é a alegria, porque a gente, quando uma das coisas, aí eu vou até assim, modéstia à parte, vou deixar minha modéstia de lado, mas assim, uma das coisas que eu acho que eu tenho mais feedback dos pacientes, né, dos familiares dos idosos que eu atendo, que falam assim, gente, Genita, você é engraçada demais, você é alegre demais, minha mãe adora, eu já um monte de paciente vira pra mim assim, minha filha, eu que gosto muito de você, viu? Porque assim, não, eu tinha dispensado que esse negócio de fisioterapia é muito chato. Eles, então assim, eu tenho essa coisa de levar alegria, eu posso estar um dia horrível, eu entrego 100% ali. Mas é o seu diferencial, né? Não é da Genita fisioterapeuta. Não é da Genita. Eles me veem como físico, como amiga, como sei lá, tudo. Psicólogo. Não posso falar que ele me vê como psicóloga, não, eu não sou psicóloga. Mas ouvinte, como uma boa ouvinte. Sabe aquela coisa assim, não é terapia, mas é terapeuta? Entendeu? Então, às vezes a gente está ali. Gente, por isso que eu amo a fisioterapia. Eu tenho falado. A fisioterapia aquele negócio. Ninguém esquece. Eu tenho falado, né, nas minhas redes sociais, até esse projeto está saindo do papel, porque ele já existe há muito tempo, né? Mas está saindo do papel porque eu comecei a ser vítima das circunstâncias, assim, né, do querer produzir, do querer fazer, e a gente acabar tendo que se encaixar num molde que vai ser o mais visualizado, o mais vendido, o mais não sei o que, você vai ter, sabe, e isso eu acabei perdendo a essência, a naturalidade de como eu sou. E aí eu cheguei nessa conclusão de que não tem como eu, Veluciata, enquanto eu estou atendendo um paciente, eu sou Velu Taveira, fisioterapeuta, quando eu saio daqui, eu sou a Velu, amiga de... Não tem como. Não sei fazer você leva o combo, né? As nossas experiências, inclusive as nossas experiências, é que vão dar know-how, abertura, para que a gente consiga aprofundar com os pacientes, que muitas das vezes estão ainda reticentes, são mais na superficialidade, eles não te dão informação. A gente precisa estar ali 100%, né? A profissional com a pessoa, com a filha, com a mãe, com a tia, tudo naquele combo ali. Estou aqui, ó, sentada aqui agora para te ouvir, e esse conjunto inteiro vai pensar junto para poder trazer uma solução para você. E eu juro para vocês, eu já tentei ser diferente. Eu já tentei, se eu vou ter uma postura mais profissional, eu vou ter uma postura mais séria, eu vou, sabe? Gente, mas não sou eu não consigo. E não tem jeito, quando você não é você espontaneamente, todo mundo percebe, porque fica... Aquilo cai, gente, ninguém, quer dizer, não sei, tem gente que é falciane pra caramba e consegue viver uma vida inteira com máscaras, mas não é o meu caso. Gente, o que é ser profissional? Exato. Entendeu? O que é ser profissional? A gente às vezes vincula seriedade com profissionalismo. Nossa, você fez uma pergunta que eu fiquei aqui agora. Entendeu?
a gente tem um limite, lógico, Claro, né? lógico. A gente vai ali, a gente tem lá para reabilitar o paciente de claro. forma uniforme. Não tá ali pra brincadeira só para brincadeira. Então, assim, eu vejo que a empatia, a alegria, o acolhimento, né? Isso tudo entra no como profissional. Como profissionalismo. A técnica, Sim. né? Sim. O respeito à família e ao paciente. Você né? foi no ponto. É isso mesmo. E eu estava pensando esses dias, eu não tinha parado para pensar nesse ponto que você trouxe, mas eu já estava fragmentando a ideia, porque eu vi um fisioterapeuta, a gente segue, logicamente, fisioterapeutas que têm aí um nicho, que a gente admira como profissional, que são pesquisadores e tal. E eu estava vendo um fisioterapeuta específico na área de dor, que inclusive foi professor meu na pós-graduação, que ele estava meio decepcionado com um caso que aconteceu com ele no consultório e tal, porque a paciente reclamou do número de perguntas que ele estava fazendo, sabe, dos questionários que ele estava aplicando e não sei o que e tal. Só que a reação desse profissional me deixou um pouco frustrada. Se eu colocasse isso, eu acho, nossa, podia ter tido um pouquinho mais de entendimento, é uma pessoa com dor. Sabe? Mas aí eu fiquei pensando que tem profissionais que eles conseguem fazer aquele recorte. Eu estou aqui, eu ouvi uma vez uma frase que é assim: eu não vou no médico, no nosso caso, não vou no fisioterapeuta fazer amizade, eu vou para resolver meu problema. Tem pessoas que vão se encaixar nesse perfil. E você, né? você vai saber. E outra, você tem feeling, né, gente? Como que trata a pessoa? Tem pessoas que você faz uma brincadeirinha, a pessoa... Exato. Você sabe que você não vai por ali. Mas esse como que o Richard falou do profissional é o que a gente acredita, que eu sei que nós três trabalhamos muito no mesmo sentido, muito parecidos, mas na hora eu fiquei decepcionada. Depois eu passei para pensar, eu falei, olha, ele é muito bom no que ele faz. Ele é um cara assim que eu aprendo muito com ele de ciência, de dor, de neurofisiologia, de tudo isso. Mas para o tratamento dos meus pacientes, não daria. Porque eu trago esse combo, sabe? O meu consultório tem um sofá, gente. A primeira coisa que eu comprei quando fui montar meu consultório foi o sofá. Porque eu falei assim, olha, eu estou saindo do domiciliar para começar a atender num ponto fixo. Mas eu quero trazer o que é bom do domiciliar, que é a gente sentar no sofá do paciente, tomar um cafezinho, conversar. Não é a hora que a gente consegue ter mais, aprofundar mais na vida do paciente, que a gente consegue perceber o ambiente físico, o ambiente familiar, como que a gente vai propor intervenções ali no contexto, né? Então, não teria como eu seguir aquele padrão. Mas tem clientes para ele. Claro. Né? Tem pessoas que não vão para fazer amizade, vão para resolver o problema. Então vai lá. Aqui, pelo menos comigo, né? E eu já vou falar de mim, já vou entrar na última perguntinha aqui. O meu cliente, né? Aquele que é o cliente adequado para mim, é a pessoa que está cansada de buscar vários tratamentos e não ter resultado, né, sempre com alguém fazendo, e está decidida a tomar para si a autonomia da sua melhora, da sua saúde, fazendo com que eu seja só uma condutora nesse caminho. É a pessoa que detém um conhecimento que vai te orientar e você vai pegar isso daqui e vai aplicar na vida. Esse é o meu paciente. Qual que é o paciente que procura Genita? Bom, meu paciente é um idoso que quer envelhecer com saúde, quer envelhecer com qualidade de vida. Na verdade, assim, meu paciente, claro que meu paciente naquela hora, a minha atenção é toda para esse idoso, para esse paciente que eu estou atendendo, né? Que é um idoso que pode ser mais ou menos debilitado, mais ou menos cognitivo intacto ou não. Mas eu tenho também uma visão de que meus clientes são a família desse idoso. Porque para idoso eu acho um pouquinho diferente para quem trata adultos jovens. Porque o adulto jovem, no geral, você tem um paciente com 30 anos que tem uma lombalgia que não está deixando ele fazer nada. Ele vai te procurar, precisa da família falar com ele, não vai lá, não precisa. Porque a própria formatação da vida dele, ele vai querer melhorar. Ele não está tentando jogar bola, ele não está tentando trabalhar, ele não está tentando dirigir.
O idoso, a gente tem uma coisa que é o seguinte, que ele fala assim, mas isso é da idade. Nossa, eu estou conseguindo lembrar. Não é assim mesmo. Acostuma, porque é disso para pior. Aí o cano velho é assim, é da idade. E aí tem aquela família que fala assim, não é não. Uhum. A gente tem como melhorar. Então, o meu cliente também é a família. Quando eu tento trazer, por exemplo, as minhas redes sociais, divulgando o meu trabalho, ou trazendo alguma informação, o meu pensamento é para a família do idoso, não é para o idoso. Não. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, não é o idoso que vai virar, né, para lá, 80 anos, vendo televisãozinha dele, acho que eu vou precisar de fisioterapeuta agora. A maioria não, a maioria é o filho, a neto, né? Ou às vezes até como se for uma patologia mais grave, às vezes o esposo, a esposa. Então, assim, eu tenho o meu paciente, no caso, no geral, é aquele idoso que precisa de qualidade de vida ou de uma reabilitação, mas eu abro aí também um espaço para essa família que também são meus clientes, porque acaba que eles que são os que me procuram inicialmente. Bom, faço minhas as palavras da Genita, entendeu? Sem tirar nenhum ponto, nenhuma vírgula. Eu acho que os pacientes, eu vejo só acrescentar uma coisa, às vezes eles chegam pra gente, tem alguns que chegam pra gente muito debilitados, muito sofridos, sabe? Já vi gente que às vezes chega pra gente, já passou por fisioterapeuta, já passou por médico e não consegue, sabe? Um idoso que a família já está sofrendo ali por causa da camada, né? Então, assim, eu vejo esses pacientes que chegam para mim, a importância ainda de fazer o que você está reforçando, o que você está falando, entendeu? E, bom, a gente tem que entender, às vezes, também que são situações diferentes, cada família. Realidade. Então, como a gente está aí encaminhando para o nosso finalzinho do nosso bate-papo, Genita, eu gostaria que você deixasse para a gente as suas considerações finais. Eu queria começar agradecendo, Velu, mais uma vez esse encontro maravilhoso, a você e ao Richard, e deixar a mensagem para vocês que eu acredito muito no poder transformador da fisioterapia, eu tenho muito orgulho de ser fisioterapeuta, acredito que a minha missão realmente seja levar a qualidade de vida para os idosos, né? E que você que tem idoso em casa, eu vou deixar minha mensagem assim, pessoal. Tente não olhar para esse idoso com olhos de piedade, com olhos de dor, com olhos de desprezo, né? Tente olhar para ele, porque envelhecer é um privilégio, gente. Só não chega à velhice quem morreu jovem, né? Então, tente olhar para o idoso que está aí na sua família como um lugar onde você também vai estar um dia, se assim você tiver sorte, né? Então, tente acolhê-lo, tente conversar, tente dar atenção. O que eu vejo muito hoje na minha prática clínica é que os idosos estão ficando um pouco abandonados, ou por conta de alguma debilidade mesmo, né, que estão debilitados, às vezes, audição, e aí você tem preguiça de falar que tem que estar repetindo, porque não escuta, ou por conta, às vezes, da correria da vida mesmo, mas tente, separe um tempinho que aquele idoso vai com a sua ajuda de atenção, ele também vai melhorar a qualidade de vida dele, né, que a qualidade de vida ela é motora, ela é física, mas ela é também muito emocional e social. É isso. Maravilha, Richard. Passa para a gente as suas considerações finais. Bom, agradecer a Velu por ter tomado a iniciativa, né? Sempre bom ver vocês duas, né? A gente já tem uma história tão bonita junto. E em relação aos idosos, eu acho que o fisioterapeuta tem que estar cada vez mais engajado nesse meio, né? Porque daqui em 2050 a nossa população já vai passar de 40% de idosos. Então a gente tem que cada vez mais se empenhar nessa situação. Estimular a formação de novos gerontólogos, fisioterapeutas gerontólogos, né? E continuar, né, melhorando, estudando, e para que a gente possa dar um tratamento digno e bom para esses pacientes que chegam tão sofridos às vezes, né?
E eu acho que, ainda completando isso, né, como a gente falou lá, aqueles que vieram antes da gente, desbravaram aí o caminho, a gente veio e pegou a fisioterapia já começando a engatinhar, abrimos uma área grande aí, e agora eu vejo que é hora daqueles que estão chegando também pegarem aí suas ferramentas e construírem para mais, né? Que que contem conosco, né? Encontrem na gente, na nossa experiência, o apoio para poder auxiliar, para poder dar a mão, para poder mostrar o que já foi feito e confiando que eles têm capacidade para subir um degrau a mais, né? A gente reconhece quem veio antes, a gente entende que quem está chegando tem um potencial muito grande e nós, com 20 anos de profissão, estamos aqui oferecendo o melhor que a gente consegue construir. Eu acho que a gente ainda tem aí pelo menos mais uns 30 anos de bagagem para aprender, né, gente? A gente está nem na metade. A gente tem aí pelo menos uns 30, gente. Ó, eu conheço profissionais que têm mais de 40 anos de profissão. Eu conheço que tem 45 anos de profissão. É mesmo? Não sei. Pois é, 45 anos de profissão. Então eu acho que a gente está chegando na metade, mas a gente já está naquela fase de propulsão. A gente já aprendeu muito, a gente quebrou muita cara, né? Quebramos cabeça com muita coisa. Aprendemos a ter esse feeling que isso só se aprende com o tempo. Né? Não adianta você falar que acabou de sair, que é a melhor graduação, na melhor pós-graduação, na melhor... o que a gente aprende lá dentro da academia, dentro da universidade, é extremamente importante, mas o que a gente consegue associar depois com o contato humano é que faz da gente um bom ou um mau profissional. Toda a experiência, né? Isso. Então eu deixo aqui o recado de que aqueles que estão chegando, né, os novos fisioterapeutas, que encontrem na gente aí esse apoio, né, para fazerem muito mais por essa profissão que é tão linda. Eu deixo aqui então o meu abraço a todos vocês que acompanharam a gente esse tempo todo. Agradeço Genita, agradeço Richard. Não vou chorar, só agradecer e pedir para que vocês continuem aqui, porque a proposta está só começando, vai vir muita coisa boa por aí. Um grande abraço a todos, um grande abraço a vocês. Obrigada.